Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Casos e Mistérios. Oi meus misteriosos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a Casos. E hoje eu vou falar mais uma vez de uma história de um serial killer que também eu venho relutando faz tempo e enrolando vocês lá no perfil do Instagram. E dessa vez eu tomei coragem, estou me sentindo mais preparada e vou ressaltar aqui para vocês que esse vídeo ele é um pouquinho forte, assim como alguns que já passaram aqui no canal, e que especificamente dessa vez eu não vou poupar detalhes. Para quem me acompanha lá no Instagram, tá aqui, gente, me sigam lá, casos.mistérios lá no Instagram. Acompanhem o meu dia a dia, enfim, tudo que eu passo, tudo que acontece nas gravações. Tá por dentro aí das dificuldades que eu ando tendo para gravar em relação ao áudio, né? Comprei há pouco tempo um microfone onde não funcionou, o último vídeo do canal da Doroteia ficou com interferência. Tentei utilizar o mesmo microfone aqui, porque eu achei que fosse interferência de algum equipamento aqui de computador, enfim. Porém, ele continua dando interferência, eu não consegui descobrir o que é ainda. Tem vezes que funciona e outras não. Então, esse vídeo estarei gravando com o meu fone do meu telefone mesmo e espero que fique bom para vocês aí o áudio. Espero que dessa vez dê tudo certo. E vamos conhecer de uma vez por todas a história do serial killer, o vampiro de Sacramento. Bom, entre dezembro de 1977 até janeiro de 1978, que foi um curto período de tempo, muitos crimes brutais acabaram atingindo a cidade de Sacramento, que fica lá na Califórnia, nos Estados Unidos. O que pode se considerar para um serial killer, né, um curto período, né, basicamente em um mês. Né, ele cometeu atrocidades e eu vou contar um pouquinho da história dele aqui para vocês. Richard Triton Chase nasceu no dia 23 de maio de 1950. Ele era o filho mais velho de um casal que mantinha um relacionamento que não era nada saudável. Sobre a infância do Richard eu não consegui achar muita coisa e olha que eu pesquisei em 3 livros, gente, 3 livros, eu não consegui encontrar muitos detalhes sobre o pai e a mãe dele. Sobre a infância eu até consegui, mas eu consegui um pouco sobre o pai dele, que o pai dele ele era um cara muito severo, que cobrava muito dele quando criança, muito disciplinador. E também que o pai e a mãe brigavam muito e que o casamento acabou não durando muito tempo. Então, desde muito novinho já teve o divórcio, né, entre o pai e a mãe e ele acabou ficando, né, aos cuidados da mãe. Quando o Richard ele era pequeno, ele já cometia, né, aqueles atos que a gente já conhece, né, clássico de um serial killer, quando criança quer matar e maltratar animais. No caso do Richard, ele não só matava, né, animais, como ele também bebia o sangue dos animais. E não para por aí, às vezes ele comia até os intestinos dos bichos. E ele matava cachorro, gato, pássaros. Na cabeça dele, na época, ele acreditava, sim, acreditem vocês. Vocês vão ver absurdos sobre as coisas desse cara. Eu tô dizendo que esse vídeo eu não vou poupar detalhes. Na cabeça do Richard, ele pensava que enquanto ele bebesse o sangue desses animais, ele impediria que o sangue dele virasse pó. O Richard também era piromaníaco, mas o que é piromaníaco? Faz parte da tríade homicida, que é ele matava animais, e ele era piromaníaco, que é atear fogo nas coisas. Ele sentia prazer em ver as coisas pegando fogo. Com o tempo, com o Richard crescendo, ele passou também a injetar nas veias o sangue dos animais. E muitas vezes ele pegava os órgãos dos animais, ele colocava no liquidificador, triturava e tomava assim como se fosse uma vitamina. Então, para ele aquilo ali era uma vitamina. Nesse momento eu fico pensando assim, gente, a gente cuida tanto da nossa saúde, né? Às vezes a gente come uma coisa estragada, alguma coisa que tá ruim e a gente passa mal, né, de infecção e intoxicação alimentar. Como que uma pessoa bebe sangue de um animal, injeta sangue de um animal, come os órgãos crus, bate tudo
como que essa pessoa ela não morreu, não deu uma coisa, sei lá. Como? Chegando em 1973, o Richard, com 23 anos, ele chegou a ser internado em uma clínica psiquiátrica, né? Enfim, era o mínimo que podia acontecer, né? Alguém vê que aquilo ali não tá certo e internar ele. E nesse tempo que ele ficou internado, né, ele foi diagnosticado como esquizofrênico paranoico. E nessa época, ele já tinha subido um nível, né, de beber sangue de animais. Ele já tinha avançado um pouco, ele estava bebendo sangue de coelhos, sim, de coelhinhos. E nessa clínica psiquiátrica, o pessoal de lá, enfim, da equipe, da área médica, enfim, quem convivia com ele ali, até tinha apelidado ele de Drácula, né? Porque ele bebia o sangue, enfim, tinha esse problema de beber o sangue. Mas eles achavam ele um cara inofensivo, já que ele bebia somente sangue de animais. Então, para eles, ele era um cara inofensivo. Ele ficou 3 anos internado, até que em 1976 ele foi liberado, né, com a autorização da mãe. A mãe autorizou, foi lá, buscou ele. E ele foi auxiliado, então, a tomar medicamentos, né, para o problema que ele tinha. Ele era esquizofrênico, ele precisava tomar medicações. Só que pelo que eu pesquisei, a mãe dele não deu muita atenção aos cuidados que ele tinha que ter e meio que deixou ele por conta, e ele acabou que nem tomando essas medicações. Lá em 1977, o Richard, ele subiu mais um nível na sua loucura. Não bastava, né, ele bebeu sangue de todos aqueles animaizinhos e depois do coelho, ele passou a beber sangue de mamíferos maiores. E um desses momentos, a polícia o flagrou em um deserto lá em Nevada, andando todo cheio de sangue, encontrou o carro dele também, e dentro do carro tinha um balde cheio de sangue, e a polícia imediatamente o flagrou, pegou ele, colocou na viatura, levou ele preso. Só que nos testes, enfim, do sangue, né, para ver se era sangue humano, se ele tinha cometido algum assassinato, enfim, eles verificaram que não era sangue humano. Nos exames, eles conseguiram descobrir que o sangue não era de ser humano, era de uma vaca, e acabaram liberando ele da prisão. Até que no dia 27 de dezembro de 1977, uma mulher ligou para a polícia dizendo que alguém teria atirado nela sem motivo algum enquanto ela estava andando pela rua. Uma busca foi feita na área e foi encontrado balas de calibre 22, mas a mulher, por sorte, ela acabou nem sendo atingida. Mas ficou por isso mesmo, eles não conseguiram identificar quem teria sido o maluco que passou atirando na mulher sem motivo. Já no dia 29 de dezembro de 1977, A. Bruce Griffin, acho que é isso, de 51 anos, foi atingido por tiros calibre 22, mas infelizmente ele acabou não sobrevivendo. A polícia acabou investigando e concluíram, né, que a pessoa que atirou nesse homem atirou através de um carro em movimento e também sem motivo nenhum. Até que no dia 30 de dezembro de 77, um dia depois, um menininho de 12 anos disse à polícia que havia sido atacado por um homem de cabelos castanhos por volta de uns 25 anos. O menininho disse que ele estava andando de bicicleta quando esse homem passou atirando nele sem motivo algum, e por graças ele não acertou. No dia 23 de janeiro de 1978, Robert e Barbara chamaram a polícia depois que chegaram em casa e ouviram barulhos estranhos. Eles chegaram a ver um homem fugindo pela janela, no qual eles conseguiram dar um pouco de identificação, o pouco que eles viram, né? A polícia foi chamada, foi até a residência e notou, né, que a casa teria sido bastante remexida, e algo chamou a atenção da polícia. Esse tal homem que teria invadido a residência desse casal, ele urinou e defecou dentro do berço do bebê do casal, em cima das roupinhas dentro do berço. A polícia não ligou os fatos, né, que poderia ser o mesmo maluco que estava atirando nas outras pessoas, eles não ligaram, enfim. No mesmo dia, 23 de janeiro de 78, mais uma casa é invadida. David Wallen chegou em casa e deu de cara com a sua esposa Teresa, de 22 anos, grávida de 3 meses, morta de uma forma hedionda, macabra demais. Ela estava deitada de costas no chão, suas roupas estavam levantadas, com os seios à mostra, seu mamilo esquerdo havia sido arrancado e seu torso estava aberto. Torso, né, gente? Aqui, à frente, né, onde fica intestino, enfim, coração, estava aberto.
Seu baço e intestinos estavam fora do corpo. Ela foi esfaqueada nos pulmões, nos seios, por toda parte. Uma cena de horror, né? Uma cena, imagina, não gosto nem de imaginar. E para ficar pior, sempre pode ficar pior nos casos assim, né? Dentro da boca dessa mulher, dessa pobre mulher, tinha fezes de animal. Em volta do corpo da Teresa também foi encontrados círculos desenhados com sangue, como se tivesse um balde, a marca de fundo de balde quando fica manchado o chão. E também foram encontradas algumas pegadas sujas de sangue, que a polícia também utilizou, né, como prova para poder investigar. E além de todo esse horror, de tudo isso, de ser esfaqueada e tudo mais, ela ainda levou 3 tiros. O banheiro da casa também estava bem sujo de sangue e um pote vazio de iogurte foi encontrado sujo de sangue, como se tivesse sido utilizado como copo. Cerca de 2 dias depois desse crime brutal, 2 filhotinhos de cachorro foram encontrados perto da casa, assim, totalmente mutilados. Só que dessa vez, né, nessa invasão, teve testemunhas que viram um homem rondando aquela região perto do horário que aquilo aconteceu, e elas conseguiram dar meio que um pouco, né, das características desse homem. As testemunhas disseram que era um homem bem desleixado, assim, bem magro, bem sujo, e que ele estava saindo de um carro modelo rancheiro. Alguns dias se passaram e no dia 27 de janeiro de 1978, mais uma casa é invadida. Dizem que esse cara, né, que esse vampiro de Sacramento, ele invadia casas somente que estavam com a porta destrancada, né? Não sei se foi o caso desses assassinatos, mas eu ouvi falar isso, não sei se você sabe disso, deixem aqui nos comentários. Então, no dia 27 de janeiro de 78, uma mulher chamada Evelyn foi encontrada morta na sua casa. Ela foi esfaqueada e também foi encontrado esperma na mulher. Também foram encontrados perto do corpo dela aqueles círculos de sangue, né, como se fosse um balde. Também mesmas características do crime anterior. Acontece que a Evelyn, ela não estava sozinha em casa, ela estava cuidando de um filho de uma vizinha dela, que tinha pouco mais de 1 ano de idade, e ela estava com o seu filho também em casa, de 6 anos, e um vizinho, um senhor mais velho, estava também fazendo companhia, estava visitando ela naquele dia. E o assassino, ele matou todos eles. Ele matou a Evelyn, ele matou o filho dela de 6 anos e matou o senhor também, que estava lá, de idade. E só que a criança, eu acho que essa parte é a parte pior de todas. Todas são horríveis, mas essa parte foi bem chocante de ler. O filho da vizinha, né, de 1 ano e 10 meses, eu acho, que estava dormindo em um berço no momento. Quando a polícia foi chamada no local e viu aquela cena de horror, eles foram atrás do bebê, enfim, no quarto, e viram um berço vazio. E no berço, no travesseiro, tinha uma marca de tiro e a criança não estava lá. O agente do FBI, o Robert Hasley, que a gente conhece muito bem, né, que, enfim, está na série Mindhunter, né, fazia parte desse time, né, de investigação desse caso. Ele foi chamado para investigar esses casos de assassinatos e ele chegou a montar um perfil desse criminoso, e o perfil que ele criou foi o seguinte: foi definido como sendo um assassino desorganizado e possivelmente psicótico, em torno de 27 anos e sendo um homem branco. Como ele deixou muitas digitais e sujeira, indicava que ele andava por aí sujo de sangue, sem noção das consequências das coisas que ele havia feito. Nesse crime hediondo também, que ele não poupou a vida nem das crianças, ele foi também visto por algumas testemunhas que também deram a declaração, conseguiram dar as características. Então, com os primeiros relatos, né, das testemunhas, das características, mais esses relatos, eles montaram um retrato falado, colocaram nos jornais, enfim, divulgaram para todos, até que uma mulher acabou ligando para a polícia. No dia 28, que foi um dia depois, uma mulher chamada Nancy Holden ligou para a polícia dizendo que o retrato parecia muito com um antigo colega de escola que ela teria encontrado por aí um dia desses. Ela disse que ele estava bem confuso, muito magro, agitado e usava uma parca laranja, né, como descrita pelas pessoas também. Eles descreveram que aquele homem que caminhava perto dos locais também usava uma parca, né? E aí ela deu o nome, né? Ela deu o nome dele, Richard Triton Chase. Com um nome em mãos, os detetives procuraram os registros e conseguiram encontrar o endereço do Richard, e eles foram até a casa dele.
Os detetives chegaram lá na casa dele, bateram na porta e nada dele atender. E aí eles decidiram ficar de tocaia, né, escondidos, para ver se ele iria aparecer em algum momento. Eis que o Richard acaba saindo de casa com uma caixa em seus braços e foi em direção ao seu carro. A polícia o abordou e viram que ele estava com a tal parca laranja e os sapatos com sangue seco. Imediatamente a polícia o prende e faz uma busca em sua residência. A polícia entrou na casa e de cara eles já tiveram assim um espanto com a casa dele, com a cena de horror que eles encontraram. Eles conseguiram encontrar a arma, né, calibre 22, que ele teria usado nos crimes. A casa dele era extremamente suja, fedia, tinha sangue por tudo, pelo chão, nas paredes, por cima dos móveis. E na cozinha eles encontraram ainda pedaços de ossos e na geladeira algumas partes humanas. Eles encontraram mais de uma dúzia de coleira de cachorros e suas carnes na geladeira. E em cima da mesa dele tinha um jornal com anúncios de doação de filhotes de cachorro, onde tinha uns círculos, ou seja, o Richard, ele ia lá pegar esses cachorrinhos, coitadinhos, esses cachorrinhos ele pegava nas doações para fazer maldade, né? Para fazer as loucuras que ele fazia. Lembram do bebê que não estava no berço e tinha somente a marca, né, do tiro? Então, eles encontraram somente a cabeça do bebê na casa dele. E a cabeça estava dentro de um balde. Na prisão, o Richard ele demorou um bom tempo para confessar. E ele disse depois de um tempo que ele acabou bebendo sim o sangue da Teresa, né, da vítima, mas ele não se lembrava de ter cometido os outros assassinatos. Quanto ao bebê, né, a cabeça do neném, ele disse que teria feito aquilo e colocado em um balde para obter mais sangue. Os advogados eles queriam provar a insanidade do Richard, né, para evitar a pena de morte, porque realmente ele tinha problemas mentais, isso era óbvio. E ele também foi diagnosticado com vampirismo, né, que é chamado como síndrome, vou ter que ler aqui, síndrome de Renfield, acho que é isso. E também ele tinha esquizofrenia, né. Só que mesmo com todas essas alegações, né, e essas provas de que ele tinha problema mental, o júri ele não teve pena não. O júri condenou ele à pena de morte e ele foi condenado a morrer na câmara de gás. Porém, isso não chegou a acontecer porque no dia 25 de dezembro, no Natal de 1980, o Richard ele foi encontrado morto dentro da sua cela. Ele havia guardado todos os remédios que eram dados para ele e tomou tudo de uma vez só. Na cela também havia um bilhete fazendo menção às pílulas que ele tinha tomado para depressão e alucinações. O Richard Chase ele chegou a ser entrevistado pelo Robert Hasler, inclusive tem um pouco sobre isso nos livros Mindhunter Profile. O que ele falou pro Robert é extremamente chocante, os pensamentos que ele tinha e as justificativas que ele tinha em relação aos crimes, né? O porquê que ele cometia os crimes, ou porquê que ele bebia o sangue das vítimas, e eu vou ler aqui para vocês algumas das coisas que ele falou pro Robert. Que ele não tinha feito nada de errado na cabeça dele e que o que ele fez foi para salvar a própria vida, pois precisava do sangue daquelas pessoas para repor o seu. Ele disse também que o sangue dele estava virando areia depois de ter sido envenenado pela mãe pelo fato de ser judeu. Ele também mencionou que um coelho contaminado por ácido de bateria o mordeu e por isso ele precisava repor o seu sangue. Ele concluiu então que o sangue dele estava virando pó e por isso ele precisava dessa reposição. Gente. Esse foi um dos casos mais difíceis de falar, porque quando a gente fala, a gente fica imaginando as cenas, né? Quando a gente lê um livro também é assim, quando alguém conta uma história pra nós é assim. E quando eu conto aqui em voz alta, né? Não só quando eu leio, a gente bota na nossa cabeça cenas, né? A gente vai vendo as cenas daquilo acontecendo na nossa cabeça. Então é difícil, não é fácil. Mas, enfim, o vídeo de hoje, bem levinho, né, gente? Fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado, apesar de tudo, né? Deixem um like aqui para me ajudar a divulgar o canal. Se inscrevam aqui no canal, me sigam lá nas redes sociais, Instagram, casos.mistérios, também aqui no TikTok também, tô com um perfil bem bacana. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!